de como professor que fui, traz o conhecimento, ao contrário, né, da esquerda aqui, que acha que isso tem que ser aprendido empiricamente. Está aí o Paulo Freire para nos mostrar o empobrecimento da educação brasileira com esses métodos do tal do construtivismo, né? Então vamos repetir. Nunca houve, gente, revalidação. Nunca. Em mais de 30 anos de ACTs. Nunca. Quem propôs isso foi o governo do presidente Bolsonaro. Por favor, aprendam. Não houve omissão. O governo inicia com a medida provisória de combate a fraudes, que é a 871. Segundo, quem combate a MP é o PT. Vota contra e faz uma série de emendas para impedir a revalidação. Silêncio, por favor. Por favor, aprendam, porque isso está nos autos. Tá? Para a gente não ficar repetindo aqui. Quero aqui agradecer o comparecimento do depoente, senhor Milton Batista, ao passo que também saúdo aqui o doutor Bruno, doutor Paulo Roberto, que brilhantemente dignificam a OAB, na qual eu também humildemente faço parte dessa tão importante instituição na defesa da democracia. E mesmo como delegado por 27 anos, eu poderia estar interrogando o pior criminoso, mas eu cumpria todas as garantias constitucionais. Então, às vezes, a gente fica aqui nessa comissão querendo ter um comportamento imediatista. Isso declara, com todo respeito, a ineficiência. Porque na polícia eu aprendi que diante do silêncio de uma pessoa, que é uma garantia constitucional, eu tinha que ter a capacidade intelectual para provar, por provas objetivas e subjetivas, que aquela pessoa foi responsabilizada. Eu dito isso, eu queria aqui também começar falando que na sessão passada, a oposição atribuiu ao ministro da CGU, Vinícius Carvalho, prevaricação, por não ter atuado com celeridade. Olha, prevaricação é um crime previsto no artigo 319, que tem como elemento subjetivo da conduta o dolo. E foi na CGU que foi começada essa apuração juntamente com a Polícia Federal. Eu vou desenhar aqui quem efetivamente omitiu a todo o comportamento fraudulento que vitimou milhões de aposentados, pensionistas, população insuficiente. Por gentileza. Esse documento aqui, do dia 5 de junho de 2018, a Procuradora da República envia ao superintendente do INSS, depois ministro do governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira, perguntando quais medidas a serem adotadas em âmbito coletivo para impedir que o caso se repita em relação à sociedade em geral. Olha, lá em 2018, o INSS, no governo Bolsonaro, já tinha tomado conhecimento disso e nada fez. Então, a omissão ali, ela é penalmente relevante, porque a gente tem, por lei, a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Depois, nós tivemos, em dezembro, a outra lâmina, por gentileza, em dezembro, o senador que leva ao presidente eleito, Bolsonaro, servidores do INSS, representantes dos peritos médicos, que denunciavam fraudes de 70 milhões em descontos indevidos. São fatos. E contra fatos não há argumentos. Outro fato importante, eu estou fazendo a correlação de o que o governo atual faz e o que o ex-governo fez ou deixou de fazer para ter a sua digital ali na responsabilização. Depois nós tivemos outra lâmina, em que há um requerimento de informação da Câmara dos Deputados ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao secretário da Previdência, hoje um senador, aqui na nossa casa, perguntando quais foram as providências tomadas em caso de descontos não autorizados. Veja que não foi uma nem duas vezes. Foram inúmeras vezes que o ex-governo, as instituições foram instadas a apurar esses fatos. Depois, a próxima lâmina, por favor. Em abril de 2019, o Ministério Público institui, com participação do INSS, um grupo de trabalho tendo como objetivo questões afetas à concessão, à manutenção e o pagamento de benefícios previdenciários do INSS. Próxima lâmina. 2019.
Procon de São Paulo encaminha ofício que relata, aspas, no dia 30 esteve em reunião no Ministério da Justiça com participação do ministro da Justiça, então hoje senador, e o presidente do INSS, Renato Vieira. Durante a reunião, o diretor executivo levou sua preocupação com os descontos abusivos relacionados aos benefícios dos aposentados por associações. Desde 2017, foram registrados mais de 16 mil atendimentos do PROCON. Próxima lâmina. São fatos. E esses fatos, eu espero que o relator tenha a honestidade intelectual para não ter uma apuração seletiva. Porque assim como eu tenho minha consciência tranquila de ter assinado essa CPMI, porque eu aprendi que todos somos iguais perante a lei, isso está no artigo 5º da Constituição Federal, independente de raça, cor, etnia, religião ou origem, todos que, de qualquer forma, tenham contribuído para essa prática criminosa que vitimou milhões de aposentados têm que ser responsabilizados. Agora, eu espero que tanto o relator como essa comissão tenha a sobriedade e a honestidade intelectual para atribuir responsabilidade a todos. Doa a quem doer. Mas lembrando que para responsabilizar criminalmente uma pessoa, a premissa está no Código Penal, no artigo 18, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. E eu estou provando aqui que a omissão de todas essas pessoas foram relevantes. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 18, quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então nós temos que ter a responsabilização criminal de quem efetivamente tem a digital. Próxima. Então, aqui, o que eu quero aqui enaltecer e falar é, diante de todas essas denúncias aqui, onde estava a CGU? Onde estava a Polícia Federal? Onde estavam os órgãos de fiscalização e controle? Foi no governo Bolsonaro que teve ali impedindo a revalidação para reanálise de todos os documentos durante todo o governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que nós tivemos todas essas denúncias por documentos. Por documentos. A prova ali são provas contundentes. E o que o governo Bolsonaro efetivamente fez? Agora foi no governo do presidente Lula, que a Polícia Federal, com autonomia, prova disso que a autonomia que hoje teve medida cautelar aqui em qualquer entidade associativa. Eu nunca vi esse cidadão que está aqui na minha frente. E acho que quem de qualquer forma concorreu para um fato criminoso tem que ser responsabilizado. Agora, o que nós tivemos foi, efetivamente, o que está escrito ali. Vou interferir, ponto final, disse Bolsonaro após reclamar da Polícia Federal. E esses foram fatos. Nós tivemos o ministro da Justiça no governo Bolsonaro que saiu falando que estava deixando o cargo porque ele estava querendo interferir na Polícia Federal. O governo do presidente Lula, nós estamos no Lula 3, as instituições são fortes, a Polícia Federal tem autonomia, a CGU tem autonomia. E a forma como você fortalece e mantém uma democracia é fortalecendo as instituições. E isso é uma prova contundente da participação do governo do presidente Lula na responsabilização para toda e qualquer pessoa que tenha concorrido para essa famigerada conduta perniciosa, cruel, hedionda, degradante, que vitimou milhões de aposentados. Eu queria fazer uma pergunta ao depoente. Chegou às minhas mãos um documento que o Sindinap, ele teria protocolou 4 denúncias sobre associações fraudulentas. Em 2000, protocolou na OAB, protocolou no Ministério Público de São Paulo, em 2016, protocolou na Delegacia de Polícia do Estado de São Paulo, Delegacia de Proteção ao Idoso, protocolou a Delegacia de Polícia de São Paulo também ao idoso. São quatro denúncias em que a entidade no qual o senhor é presidente teria provocado, desde 2016, denunciando
a associações fraudulentas. O senhor pode, por gentileza, confirmar se essas denúncias foram efetivadas? E se foram, presidente, eu só queria fazer um requerimento, que fosse buscado das instituições qual foi a resolução dessas denúncias aqui elencadas. Se o depoente puder, por gentileza. O senhor confirma essas denúncias? Que o Sindinap fez à OAB, Ministério Público, Delegacia do Idoso, sobre outras entidades associativas fraudulentas? É só isso. Presidente, ele vai ficar em silêncio. Ele vai permanecer em silêncio, senhor. Então, senhor presidente, então eu requeiro que seja oficializada todas as instituições que eu citei com o número do protocolo das denúncias para saber qual foi o resultado dessas investigações. Perfeito. Se você acredita em um Brasil com verdade, justiça e respeito à democracia, inscreva-se agora, ative o sininho e fortaleça essa trincheira de resistência contra o extremismo, o negacionismo e o atraso. Porque informação de verdade é o primeiro passo para transformar o Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.